1, o versículo. Os irmãos podem ficar assentados. Muito obrigado. Os irmãos abram sua Bíblia, Josué capítulo 22, versículo de número 1, 2. Depois vamos ler o versículo 10 em diante. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou que guardar, e a minha voz obedeceste, tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesse cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. Versículo 10. Vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Meus amados, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, deixe nesse texto sagrado. Dê uma breve palavra de reflexão ao seu coração essa noite, antes de celebrarmos a ceia, tá? Quando encerrarmos essa palavra, o pastor Elvecino pedi que ele celebrasse esse momento da Santa Ceia do Senhor, junto aqui com o pastor Roberto, tá? Que são pastores presidente de campo aqui da nossa área. Nessa história que nós lemos aqui, nós encontramos 2 tribos e meia fazendo um pedido muito interessante para Josué, porque após a divisão das tribos, quando Josué estava dividindo as terras, os líderes dessas 2 tribos e meia fizeram um pedido ali para Josué, e o pedido foi exatamente esse, porque essas tribos elas ficavam aqui do Jordão, ou a oeste do Jordão, e o texto sagrado nos diz que Josué permitiu que os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés de voltar para casa, e Josué permitiu que eles ficassem aquém do Jordão. Eles fizeram um pedido para Josué. Qual era o pedido? Está em Números, capítulo de número 32, versículo 1, nos diz assim: e os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e vieram à terra de Jazer e à terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: escute o que eles falaram. Atarote, e Dibon, e Jazé, e Nira, e Esbom, e Eliale, e Sebam, e Nebo, e Beum. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm muito gado. E eles disseram assim para Josué: se achamos graça aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Qual era o pedido daquelas 2 tribos e meia? As lideranças daquelas 2 tribos é que eles não queriam atravessar o Jordão para entrar na terra de Canaã. Eles queriam ficar aquém do Jordão, ou seja, nos limites do Jordão, mas do lado de cá. Só que havia um porém, não é isso? Havia um porém, que isso poderia mexer muito com as questões espirituais daquele povo. Qual era o porém? É que aquele povo, amados, aquelas lideranças, as 2 tribos e meia, eles ficando aquém do Jordão, não é isso? Eles simplesmente
eles resolveram edificar um altar de grande aparência às margens do Rio Jordão, um grande altar. Ou seja, o verdadeiro altar, ele estava edificado em Jerusalém. Ele estava edificado, amado, do outro lado do Jordão. E eles preferiram ficar aquém do Jordão, porque era terra boa, era terra de gado, era boa para se plantar, era boa para se colher. Qual é o problema nisso? Não há nenhum problema, de ordem, no sentido da produção da terra, de se ter uma boa terra para se plantar, para se colher. O grande problema era a visão que aquela liderança estava tendo em relação apenas à terra. Eles estavam olhando apenas aquilo que era físico, o potencial da terra para se criar gado, para se investir, porque eles eram criadores de gado, eles viviam da terra, e nada melhor do que estar numa boa terra para se produzir, para dali se tirar o seu sustento. E essa foi a proposta que eles fizeram ali para Josué. Quem está entendendo até aqui, diga um amém. Amém. Muito bem. Então, eles resolveram, já que eles não ultrapassaram os limites do Jordão, eles resolveram então ficar aquém do Jordão. Josué permitiu aquilo, mas o sacerdócio que estava com Josué, não é isso? Que estava com Moisés ali, tá, mas eles ficaram extremamente preocupados, porque eles não tinham um verdadeiro altar. Se não tinham um verdadeiro altar, então isso poderia complicar. Se eles ficaram aquém do Jordão, não ultrapassaram os limites do Jordão, e eles precisavam cultuar, então eles tomaram uma atitude. Qual foi a atitude? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 22 e o versículo de número 26. Josué capítulo de número 22 e o versículo de número 26. E vamos ver a atitude que aqueles líderes tomaram, Tem coisas na nossa vida, na nossa fé, que nós tomamos como, vamos dizer assim, usamos de artifício ou praticamos, e a gente não vê nenhuma maldade naquilo, Mas, às vezes, há caminho que para o homem parece vida, e o fim parece morte, Quantos crentes têm tomado uma atitude diante de Deus, e eles não consultaram a Deus, Certamente eles consultaram ali os líderes, mas o coração deles não estava em Canaã. O coração deles estava na terra. E eles vieram aos limites do Jordão, não é isso? E o versículo de número 26 diz assim: qual foi a proposta deles em relação ao culto a Deus? Eles disseram assim: pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para o holocausto e nem para o quê? Era um altar que ele não servia nem para holocausto e nem para sacrifício. Então, amados, aquele altar seria apenas um altar de lembranças, era um altar de faz de conta. Ele não servia para o culto a Deus, mas apenas para manter a memória e a tradição das 12 tribos, ou seja, eles não quiseram atravessar o Jordão. Lá do outro lado tinha o verdadeiro culto, tinha o verdadeiro altar, mas eles disseram assim: já que nós não vamos atravessar o Jordão, então nós vamos fabricar para nós um altar de faz de conta. Ou seja, toda vez que os israelitas olhassem para aquele altar, ou que um de seus filhos que não conhecesse o altar original e fitasse aquele altar de faz de conta, não é isso? Todas as vezes que os filhos daquela geração que ficaram aquém do Jordão das 2 tribos e meia, todas as vezes que os filhos olhassem para aquele altar, os pais estavam dizendo assim: olha, aqui não é o verdadeiro altar, aqui tem uma réplica, Isso aqui é apenas uma imagem do que era verdade, do que era verdadeiro. É apenas uma réplica, ou seja, apenas uma aparência.
Pastor, onde é que o senhor quer chegar? O que é que isso tem a ver com o culto de hoje à noite, amados? Esse altar que as 2,5 tribos que os líderes construíram, que fabricaram, que era um altar de aparência, que tudo parecia com o verdadeiro culto a Deus, era apenas uma réplica. Ele não era o original, ele não era o verdadeiro, era apenas uma imagem daquilo que era real, apenas uma aparência. E o que é que isso tem a ver conosco, amados? Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez muitos líderes, muitos pastores, muitos ministros, muitos crentes, muitos obreiros tenham agido da mesma maneira em relação ao original, por causa da terra que é boa, por causa do plantio, por causa da visão, que é uma visão empresarial, de um empreendedor, é uma visão de que você vai plantar, você vai investir, você terá retorno. Então, dentro dessa visão, o espiritual não importa, que a gente faça só, como diz lá no Maranhão, o H, né? Faz só o acaqueado, não precisa ser um culto, como era no passado, como essa igreja, ela viveu no passado, nos primórdios dela, né? Não tem nenhum problema. E se a geração de hoje perguntar como é que eram os cultos do passado, aqui na cidade de Uruçuí, não é isso? Como eram os cultos que os nossos pais faziam no passado, aí muitos vão dizer, olha, o culto era assim, era um culto que ele tinha fogo, né? Ele tinha jejum, ele tinha oração, ele tinha sacrifício, o povo orava e Deus se manifestava, aleluia. Nos hinos da harpa, o Senhor manifestava e o povo adorava. Nos hinos da harpa, Jesus batizava com o Espírito Santo. Mas hoje isso não tem importância, isso pode ser apenas uma leve lembrança, isso pode ser apenas algo que venha nos provocar assim uma nostalgia, algo de bom do passado, mas hoje a gente vai tocando dessa maneira. Assim era a proposta e estava vivendo aquelas 2,5 tribos, que era a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Ou seja, eles tinham um altar, mas era apenas um altar de faz de conta, era apenas um altar, meus irmãos, de uma réplica, de uma aparência, um altar para ornamentação. Quando você ler o versículo 10 do capítulo de número 22, você vai ver o texto que nós temos aqui de Josué, não é isso? Josué, capítulo de número 22 e o versículo de número 10, veja o que está escrito aqui: e vindo ele aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão. Que altar era esse, amados? Era um altar de grande o quê? Aparência. Era um altar de ornamentação. Pastor, o que isso tem a ver? Meus irmãos, os israelitas, passando por ali, eles admiravam a sua beleza, mas eles não poderiam cultuar a Deus. O altar do Jordão, ele se parece muito com o pentecostalismo de hoje. Nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, não é isso? E que revista que chegou numa boa hora, chegou para despertar em nós a busca pelo Espírito Santo, a beleza pelo Espírito de Deus, aleluia. Essa revista ela trouxe para nós, a lição de domingo vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu sugiro aos pastores da nossa área que ensinem sobre esse assunto e no final tenha coragem, ore para Jesus batizar com o Espírito Santo, porque, meus irmãos, o nosso altar, ele não pode ter sua aparência, não é só ministrar e entender que essas coisas não acontecem mais hoje, acontece. Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo ainda cura, Jesus Cristo ainda salva, e Ele vai levar a sua igreja para o céu. Aleluia, bendito seja Deus. Era um altar bonito, de grande aparência, mas, meus irmãos, ele parecia um pavão, ele era grande, era vistoso, mas só servia para ornamentação. Isso está se parecendo muito com os nossos cultos. Eu vim da cidade de Imperatriz, a nossa igreja lá tem 40 mil membros, é a segunda maior igreja, segundo maior templo da América do Sul, com 12 mil pessoas sentadas, entre sentados e em pé tem 20 mil. Eu cresci lá,
47 anos me congregando naquela igreja, amados, mas ultimamente tem algo que está me preocupando, que existe uma geração de pastores jovens, meus irmãos, que os pastores parece que não creem mais nos dons do Espírito Santo, são cessacionistas, ou seja, meus irmãos, a cabeça está cheia de Bíblia, são mestres para falar, são homens de um alto conhecimento, mas o coração não crepita mais pelo poder e a presença do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o nosso Brasil está cheio de templos suntuosos, catedrais maravilhosas da nossa Assembleia de Deus, mas, amados, são altares que não tem mais fogo, são altares que não tem mais sacrifício, são templos suntuosos, templos bonitos, até mesmo glória a Deus, o aleluia, está indo embora, as pessoas estão substituindo por palma, nada contra, meus irmãos, a palma, mas a verdadeira palma do crente, dentro da igreja deva ser glória a Deus, deva ser aleluia, deva ser a visitação do Espírito Santo de Deus, bendito seja o santo nome do Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo está indo embora, já não se vê mais o alarido, já não se vê mais o fervor no coração de muitos crentes. Oxalá, quem dera, meus irmãos, que essas coisas não venham acontecer em vosso meio aqui, mas que você permaneça no fogo, cresça no fogo, conserve o fogo, conserve a presença desse altar, aleluia, crepitando com o poder do Espírito Santo de Deus. Aquele altar era um altar sem fogo, porque, meus irmãos, se não tinha sacrifício, não tinha o quê? Não tinha fogo, viu? Não podia se oferecer oferta queimada, viu? E os holocaustos, eles exigiam a presença do fogo, e no altar do Jordão não tinha fogo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. Ainda tem fogo no teu altar? Ainda existe, meus irmãos, fogo no seu altar? Você ainda dá glória a Deus? Você ainda fala em línguas estranhas? Você ainda clama pelo Espírito de Deus? Ou é apenas uma aparência de que um dia você pertenceu a uma igreja que era verdadeiramente pentecostal, mas que hoje não existe mais interesse pelo poder e pela presença do Espírito Santo? Bendito seja o nome do Senhor. Nós não podemos conservar o altar aquém do Jordão. O altar que nós temos que conservar é o altar além do Jordão. No altar além do Jordão tem, meus irmãos, o sacrifício, aleluia. Se tem sacrifício, tem fogo. Se tem fogo, meus irmãos, tem a presença do Espírito Santo de Deus. A obra de Deus, nesse tempo de apostasia, nesse tempo de frieza, ela só vai crescer, pastores, se nós tivermos o verdadeiro fogo do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor, aleluia, bendito seja Deus. Era um altar sem fogo, meus irmãos. Nós precisamos manter o fogo do Espírito. Pastor Gineton, mantenha aqui o fogo do Espírito, mantenha essa brasa viva tirada do altar. Se você manter isso aqui dentro da Assembleia de Deus, como a décima, pode ter certeza que logo logo vocês vão tomar o Uruçuí para Jesus. Bendito seja Deus. Essa igreja vai crescer e o nome do Senhor será glorificado. Tem que ter fogo, meus irmãos. Só tem cura divina na igreja se tiver a presença do Espírito Santo. Só tem batismo se tiver a presença do Espírito Santo. Só tem salvação de almas se tiver a presença do Espírito Santo. Só tem reconciliação se tiver a presença do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Bendito seja Deus. Somente quem tem, aleluia, esse fogo na sua vida, por um minuto levante assim a sua mão para o céu, por um minuto adore ao teu Senhor, por um minuto clame pela presença do Espírito Santo. Tem crente batizado com o Espírito Santo aqui? Se tiver crente batizado com o Espírito Santo, abre a boca em mistério, deixa o Espírito te tomar, deixa o Espírito te encher, receba fogo e poder do Espírito Santo de Deus. Alai, candarai, urabacandarai, arai,
Ó Espírito Santo, manifesta-te no nosso meio. Manifesta-te, Espírito Santo. Manifesta-te, Espírito Santo. Renova os crentes, batiza os crentes, toca no coração dos crentes essa noite. Arai, camarai. Receba o poder do Espírito Santo de Deus. Era um altar, meus irmãos, que ele não servia para sacrifício. Era um altar sem sangue. Não tinha fogo, não tinha sangue. Ó, meus irmãos, esse altar não era para se colocar uma oferta queimada. Ele não servia para o sacrifício. No holocausto, a vítima tinha que ser imolada. Seu sangue era aparado numa bacia. Depois ele era partido ao meio. Isso era o sacrifício da velha aliança. Era feito assim. Seu sangue era aparado. Depois, meus irmãos, a vítima era partida ao meio, colocado sobre a trempe, sobre o altar. Aquele altar tinha fogo debaixo dele. Aleluia, bendito seja Deus. E ali o sacerdote, antes de fazer todo aquele sacrifício, ele pegava o sangue da vítima, da própria vítima, e ele, meus irmãos, borrifava sobre a vítima ali, aspergia, jogava. Essa era a lei do holocausto, era a lei do sacrifício. Ou seja, naquele holocausto a vítima era queimada, mas parte do seu sangue era aspergida, era borrifada, salpicada sobre aquela vítima. Isso faz nos lembrar o que diz o escritor anônimo aos Hebreus, em Hebreus 9:22, quando ele diz assim: quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há o que, meus irmãos? Remissão de pecado. Sabe qual era o sinal do sangue naquele altar sobre a vítima? Aquele borrifado sangue. Aquilo ali apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, que haveria de tirar o pecado do mundo e da raça humana. Preste bem atenção. Nós estamos vivendo um tempo que o evangelho que nós estamos vivendo, o evangelho que está sendo pregado por aí, ele não pode ter fogo, mas também, se não tem fogo, não pode ter sangue. O que é isso, pastor? É evangelho sem sangue, é evangelho sem sacrifício. Se não tem sacrifício, não existe perdão. Para que perdão? Você pode permanecer como está. Ou seja, é o evangelho light, é o evangelho que a pessoa vem e ele pode permanecer como está. Não precisa mudar a vida, apenas vem para o nosso meio, que o nosso Jesus vai te receber como está. É verdade, Jesus recebe como está, mas primeiro ele dá um banho no sangue dele. Ou seja, meus irmãos, se dissermos que não temos pecado, nós mentimos e não andamos na verdade. Mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, bendito seja Deus. Se foi uma gota para mim, e se foi outra para você, se esse sangue da aspersão, que tipificava Cristo que viria, que daria a sua própria vida por nós, Jesus, ele deu uma gota para cada um de nós. Ou seja, Jesus nos salvou, ele nos remiu. Se tem remissão de pecado, tem que ter mudança de vida. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele, meus irmãos, que pecava abertamente contra Deus, esse ele não peca mais. Esse ele é salvo, esse ele é puro, ele é limpo pelo sangue do Cordeiro. Agora ele é nova criatura, porque no altar dele tem sangue e tem sacrifício vindo da parte de Deus. Só quem é lavado pelo sangue de Jesus, levante assim a sua mão para o céu, por um minuto comigo. Aleluia, levante, levante. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus te purificou de todos os teus pecados. Diz aí os historiadores da vida de Martinho Lutero, os seus biógrafos, que um dia Satanás se apresentou para ele e disse assim: Martinho Lutero, olha aqui a tua lista de pecado, ela é grande, ela é enorme. Foi lendo para ele cada um dos seus pecados, e ele passou horas e horas lendo os pecados de Martinho Lutero antes de receber a Cristo como Salvador. E ele disse: terminou, Satanás,
Ele disse: terminei. Ele disse: escreve aí embaixo dessa lista: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, já me purificou de todo pecado. Bendito seja Deus, aleluia. O teu altar tem sangue. Se tiver sangue, dê glória ao nome do Senhor. O altar original exigia a presença do sangue. Fique de pé. Se você tem fogo, fique de pé. Se no teu altar tem sangue, abre a boca essa noite, abre a boca. Abre a boca, porque Jesus quer encher. Jesus quer encher. Jesus quer encher. Eu quero convidar o pastor Antônio Guilherme para fazer uma oração por nós. Você foi perdoado, você foi purificado, você tem a presença do Espírito Santo. Atenção, pastores da área de alto, vamos espalhar fogo, vamos espalhar sangue, o sangue de Cristo que purifica de todo pecado. Ninguém vai segurar essa área, ela vai crescer para a glória. Aleluia, glória a Deus. Receba a presença de Deus nessa noite. É um momento especial. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Enquanto tu dá glória a Ele vai resolver os seus problemas. Ele está na tua casa, Ele está na tua família, Ele está trabalhando nos teus projetos, Ele está fazendo algo extraordinário sobre a tua vida. Fecha os teus olhos e comece a adorar. Deus, visita essa família, Jesus. Abençoe esse ano 2021, ó Deus. Esse ano que se inicia, Pai, em quem estamos aqui, né, Senhor, na área 68 em Uruçuí, nessa igreja como a 10ª, que será um sopro da glória de Deus sobre esta cidade. Uruçuí para Jesus, Uruçuí para Jesus. Nós profetizamos que Uruçuí será de Jesus Cristo, que a Santa como a 10ª, que as igrejas locais dessa cidade irão conquistar esse povo para a glória de Deus, para a glória de Deus. Que a área 68 será uma explosão da glória, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Se tu és cheio da presença, se tu tem o Espírito Santo, se tu tem o Espírito Santo na tua vida, começa a adorar nessa noite, porque Ele sussurra no teu ouvido, Ele sussurra dentro do teu intelecto, dizendo: adora que eu cuido de ti, adora que eu cuido de ti, adora que eu cuido de ti. Somente adora, descansa, 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 descansa no Senhor, deleita no Senhor, espera no Senhor. O Senhor está curando nessa noite, o Senhor está curando nessa noite, o Senhor está resolvendo problemas, o Senhor está curando, está renovando, o Senhor está batizando. Receba o batismo do Espírito Santo, receba dom de línguas, receba a presença. A presença de Deus é real, a presença de Deus é real, a presença de Deus é real neste recinto, a presença de Deus é real neste recinto. Sinta Ele te tocando, sinta Ele te ungindo, sinta Ele te tocando nessa noite, sinta Ele aí nessa noite. Ele cuida de ti. Você é raridade, você é raridade, você é joia preciosa de Deus. Porque Ele te escolheu, Ele te capacitou, Ele te trouxe do pecado, Ele te trouxe uma estrela, sonhos para você adorar, para você agradecer, para você glorificar.
serve, porque Ele é Deus de poder, Ele é o Todo-Poderoso, Ele vai te surpreender, Ele vai te surpreender. Esse ano 2021, a igreja de Cristo, a igreja de Cristo na terra, vai ser uma explosão, vai ser uma explosão de salvação de almas. Filho prático retornaram para a casa do Pai. Os filhos práticos estão aí, comendo fome do Satanás, voltaram para a casa do Pai. Tome posse, em nome de Jesus.